contigo nessa noite. Você vai ver, você vai sair daqui um homem e uma mulher cheio da presença de Deus. Quem encontrou Mateus capítulo 27, versículo 32, diga amém. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram para beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-a, não quis beber. E havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o aguardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita e a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Diga, meu Deus, fala comigo, através da sua palavra. Fala, Jesus, ao meu coração. Eu careço, eu necessito aprender mais e mais com a tua palavra. Amém. A seu assento, adorando a Deus com a sua melhor salva de palmas. Quando nós olhamos para esse contexto sagrado, a gente está ouvindo e meditando na palavra que fala a respeito da crucificação de Jesus. Quando nós olhamos a história bíblica, a gente observa que Jesus ele teve que passar por momentos difíceis, por momentos turbulentos. Jesus teve que enfrentar a pior agonia, a agonia da cruz, a morte de cruz. Quando nós olhamos para a história, se você pegar uma foto da Jerusalém atual, você vai observar uma Jerusalém bonita, uma Jerusalém exemplar. Mas quando nós vamos à história, nós sabemos
Aleluias. Quando de repente o soldado olhou para cima e deu para aquelas pernas. Ele disse: ei, você! Por que está espalhando no caminho? Ajuda o condenado a carregar a cruz. Ajuda o condenado a carregar a cruz. Imagina o seguinte: eu posso já diabetes. Eu carregar, estou aí, meu compromisso. Vai lá, rapaz. Ajuda o condenado a carregar essa cruz. Imagina alguém caminhar em milhas para nada, pensando ele que era para nada. Mas é porque para tudo Deus ele tem um propósito. Para tudo Deus ele tem um. Porque era lá no templo que o sacerdote ele pegava um cordeiro sem mácula, sem mancha, colocava aqui na mão esquerda, o pescoço ficava aqui, ele saía em direção ao altar, batendo o pé no chão. E batia em direção ao altar para sacrificar o cordeiro. E aquela multidão de homens totalmente cobertos brancas no templo. Aí a Bíblia vai dizer, prezados e amados irmãos, que ele levava até o altar. E o cordeiro ele não faz barulho, porque o cordeiro não é, ele é rebote. Quem é rebote, cordeiro não é. A única coisa que o cordeiro faz é chorar com lágrimas. Ele pega aquele ouvido, aquele cordeiro, coloca aqui, ó, pode esquerda, começa a bater o pé e sai de graça no altar. Porque ele sabia que se derrasse não era cordeiro, era bote. Quer saber quem é ovelha, quem é bode? O bode gosta de berrar, gosta de murmurar. Se passa 10 minutos, já sai murmurando. Se Deus não fala com ele, já sai murmurando. Já sai murmurando. O bode é assim, não recebe a oportunidade, já fica com a cara feia. O pastor disse, tu és da onde? Eu disse na igreja Deus e Amor. Ele disse, vai ficar 6 meses sem pregar. Esse amém, fiquei na caladinho, só ouvindo e recebendo. Só ouvindo e recebendo a palavra. Se fosse pode, saia berrando. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos receber a oportunidade. Aleluia. Já ovelha não, ovelha. Quanto mais sacode ela, mais ela chora na presença do Deus que é por isso que a Bíblia diz que como ovelha muda foi levada a matar tudo. Aí ele chegava, o sacerdote pegava ali, ó, ia pro altar, subia pro altar, ele cortava a jugular do cordeiro com uma lâmina. O sangue caía, o cordeiro era morto, e ele pegava aquele cordeiro, ó, pela sua cabeça, e fazia assim no altar, 7 vezes, em forma de uma circunferência, em cima daquele altar, 7 vezes o sangue, até a última gota de sangue, de circunferência, apresentando a eternidade de Deus. Ele é eterno. O cordeiro, ele é eterno. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele é. Aí depois, ó, ele pegava uma estaca, pegava um isopo. O isopo era como se fosse uma esponja. Era um pedaço de planta em forma de esponja. Ele pegava aquele isopo, ele molhava no sangue do cordeiro, para depois começar a chacoalhar em todos aqueles que estavam no templo com aquelas vestimentas brancas. Salmo 51, quer ver? Purifica-me com isopo. Está escrito? Purifica-me como isopo. Isopo. Ele ficava aquele pedaço de madeira do isopo
aquele chefe presidente do Sinédrio colocava a mão no ombro dele e dizia: bem-vindos ao rei, bem-vindos ao chamado, você terminou para ser mestre, você estudou, está aprovado. Se o menino não passasse, fosse reprovado, ele dava um aperto de mão assim, ó, e dizia: resta 3 coisas, vai para casa, né? Casa, tem uma família, trabalhe e sirva a Deus. Aí a criança saía triste porque não tinha sido aprovado, mas Jesus com 12 anos já tinha sido aprovado. O filho de Simão Sirineu tinha sido reprovado lá em Jerusalém, reprovado pelo homem, mas para Jesus não. Aleluia. O discípulo de Jesus já tinha recebido o não do homem, está reprovado, mas Jesus olhou para o pescador e disse: Pedro, segue-me. Jesus olhou para o pescador, Tiago, segue-me. Jesus olhou para o pescador, André, segue-me. Jesus começou a comunidade, segue-me. Pessoas aqui que você foi rejeitado pelo homem, mas Jesus está olhando para você e dizendo: eu te recebo, eu te aceito, você segue para minha obra, deixa eu te usar. Quantos receberam não do homem? Quantos foi rejeitado pelo homem? Quantos receberam não dizendo: você não presta, você não serve? Mas Jesus está dizendo: vem para mim porque você me serve muito. É eu que te levanto, é eu que te chamo, é eu que te escolhi. Quem recebe esse chamado de Deus, levanta a mão e dê um Jesus coloca a mão no ombro dele, coloca a mão no ombro e diz: se arrasta até um certo lugar. De lá não podia passar, só a família e os mais íntimos dele. Você conhece o Bíblia, você sabe que até um certo momento se deu pode ajudar Jesus. De lá, Jesus teve que ir só. Tem pessoas que só aparecem no nosso caminho para atrapalhar. Para ajudar não, para atrapalhar sim. Mas Jesus Cristo nesta noite está dizendo que vai colocar Sirineu no teu caminho para te ajudar. Ele vai colocar Sirineu, pastor Abraão, no seu caminho para te ajudar. Ele vai colocar Sirineu para te ajudar, meu irmão. Oh, glória. Ele vai levantar meus amigos fiéis para te ajudar. Para quando você estiver fraco, ele dizer: eu te ajudo na oração, eu te ajudo no jejum, eu te ajudo na campanha. Levanta a mão,
também